Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Então, ok, pessoal, vamos dar início a esse mini curso onde vamos aprender a instalação passo a passo do sistema de energia solar conectado à rede, ok? Nós vamos então ter aqui uma sequência de slides, né? Esse mini curso será em forma de apresentação. Eu vou estar passando para vocês toda a etapa, desde lá da visita na casa do cliente, o levantamento da viabilidade técnica, até a conexão lá no ponto de acesso na residência ou no comércio ou até mesmo numa indústria, tá? Então nós vamos aprender toda a instalação. O nosso propósito será exatamente a instalação técnica. Legal? Nós não vamos fugir desse assunto, vamos estar bem focado em toda a instalação, fixação dos telhados e etc. E vamos então começar esse negócio, né? Então, entenda bem, o sistema de energia solar fotovoltaico é dividido em dois grandes sistemas. Os sistemas conectados à rede, que é esse que nós vamos aprender, também conhecido de on-grid, e tem o sistema isolado da rede, o sistema independente, o sistema autônomo, que é conhecido como off-grid. Nesse caso, hoje nós vamos estar apenas aprendendo o passo a passo da instalação do sistema on-grid, que é o sistema conectado à rede. É importante eu estar definindo isso para vocês. Existem esses dois sistemas. O sistema off, o sistema desconectado, né? Ele é o sistema que utiliza com baterias. O pessoal gera, né? O que é gerado nos módulos fotovoltaicos, ele é automaticamente armazenado nas baterias. Esse que nós vamos aprender agora, ele trabalha sincronizando com a rede elétrica aí fornecida pela companhia elétrica. Ok, pessoal? Nós vamos então tratar, né, nesse curso, nesse mini curso, nessa apresentação, os assuntos, né? Vamos tratar por partes. Então, os assuntos que nós vamos estudar aqui agora será análise de viabilidade, estrutura de fixação, fixação dos módulos, aterramento dos módulos, instalação da caixa de aterramento, crimpagem e cabeamento da string, instalação da string box corrente contínua, instalação do inversor de tensão, instalação da string box corrente alternada e, por fim, conexão ao ponto de acesso. Essa daqui, basicamente, esses assuntos aí, esses tópicos, basicamente são o passo a passo ou a atividade de um instalador. Num sistema, num projeto, numa obra, né, existem outras áreas, como a área de venda, existem aí a área do pessoal que vai ficar responsável por dar entrada na companhia elétrica, de agilizar a papelada. Vai ter o trabalho do engenheiro, que vai elaborar todo um projeto, vai dimensionar o projeto e entregar para o instalador. Então, assim, existem áreas específicas de uma instalação, de todo um projeto fotovoltaico. Nós vamos, nesse curso, nesse mini curso, nessa apresentação, nós vamos pautar apenas aquilo que o instalador vai fazer. É lógico que o instalador, ele pode conhecer as outras áreas. Na verdade, eu acredito que ele deve se empenhar e estudar para conhecer as outras áreas, como fazer a venda, as técnicas. Então nós vamos focar apenas naquilo que é a instalação, a parte da mão de obra mesmo. Ok, pessoal? Então vamos iniciar isso no primeiro tópico, que é a análise
da viabilidade. Vamos lá então. Análise da viabilidade para implantação do sistema fotovoltaico. Como seria essa análise? Como o próprio nome diz, a análise é você estar no local onde será instalado o sistema fotovoltaico e você vai analisar algumas questões importantes que eu separei aí agora para vocês por tópico. Nós vamos analisar o tipo do telhado, vamos ter que analisar a inclinação do telhado, o desvio azimutal do telhado, vou explicar isso para vocês. Vamos fazer uma análise da estrutura do telhado, análise de sombreamento, análise do padrão relógio medidor e uma análise da conta de eletricidade, que é a famosa conta de luz. Essa análise seria, lógico, assim que você já está com tudo pronto, já foi feito a venda, né? Se foi você mesmo, de repente, que o próprio instalador que fez a venda, ou tinha algum outro parceiro, funcionário aí que fez essa venda, o instalador vai ter que ir no local, fazer essa análise, fazer um levantamento, pegar essas informações, fazer um relatório com todas essas informações que está aí nesses tópicos, preencher isso e ele vai passar isso para o engenheiro. O engenheiro vai elaborar todo um projeto, ok? Que vai ter ali o dimensionamento. Através dessa análise, desse relatório que vai ser gerado nessa análise, ele vai saber quais os materiais que vai ser utilizado, qual tipo do suporte, quantos painéis, qual o inversor de tensão, a potência, enfim, é através dessas informações que o engenheiro vai elaborar todo o projeto para ser apresentado à companhia elétrica e o diagrama unifilar, que é o esquema de toda a instalação, vai ser tudo com base nessa análise. Então, o instalador, ele pode fazer o projeto, ele até pode, ele só não, se não for o engenheiro, não pode assinar a RT, porque para dar entrada na companhia elétrica, vai ter que ter o projeto e junto com o projeto uma ART, que é a assinatura de responsabilidade técnica. Quem é o responsável por esse projeto? Tem que ser um engenheiro. Posso dizer que todas as companhias elétricas exigem isso, senão não vai conseguir fazer a homologação. Então o engenheiro, ele vai fazer esse projeto para você e entregar para o instalador fazer a instalação de acordo com o diagrama unifilar. O diagrama unifilar vai ter todo o esquema do que vai ser feito na instalação. Ok? Nós vamos falar um pouco mais disso aí um pouco mais à frente. Legal? Então vamos primeiro, tópico aí, análise do tipo do telhado. Ok? Separei aí algumas imagens aí de tipos de telhados comuns aqui no Brasil. Nós temos um telhado trapezoidal, muito usado em galpões, terraços, né? Geralmente são telhados de aço. O famoso a famosa telha ondulada, que pode ser de aço também, pode ser de fibrocimento, amianto, pode ser de material reciclado, de plástico, existem vários materiais aí para telha ondulada. Temos as telhas cerâmicas, a famosa telha francesa, que vocês estão vendo aí nesse slide. Mais abaixo nós temos então telha colonial, né? Esses dois modelos muito usados na telha colonial, e temos laje. Existem outros tipos de telha? Sim, e você vai ter que pegar esse tipo de telha e colocar no seu relatório. Olha, telha colonial, em muitos casos, dependendo do engenheiro que vai elaborar o projeto, ele vai pedir fotos. Então você vai ter que ir lá com o seu celular, bater fotos. Ele vai pedir vai depender de cada profissional, de cada tipo de engenheiro. Ele vai pedir a foto para colocar as fotos num projeto, um projeto um pouco mais elaborado. Outros fazem projetos mais simples, não pedem foto, vai depender aí, ok? Voltando ao assunto lá sobre o instalador, que não é engenheiro, ele pode elaborar, você pode buscar aí, geralmente usa-se softwares, né, programas de computadores que vão elaborar todo o projeto. Então, você como instalador pode se aperfeiçoar
buscando fazer. Mas, de qualquer maneira, se você não for engenheiro, você vai precisar de ter um engenheiro para assumir a responsabilidade técnica sobre esse projeto. Ele vai conferir, ele vai ver se está certo, se está dimensionado, certo? Então, eu sempre recomendo para os alunos aqui do curso, eu falo, olha, se você vai fazer a instalação, você não é um engenheiro, e você vai ter que contratar um engenheiro, então que você deixe todo o projeto para que ele faça, para que você não tenha que se preocupar com essa área, certo? Então ele vai cobrar um valor e ele vai te entregar tudo pronto, dimensionamento, diagrama unifilar, ele vai entregar lá o memorial descritivo e tudo que é preciso para dar entrada. Você só vai pegar aquilo ali e vai executar a instalação. Então, no relatório, anotou aí o tipo de telhado, ou telha, se é laje, qual é o tipo do telhado, é a telha cerâmica francesa. Então você anota no seu relatório. E agora nós vamos analisar a inclinação do telhado. O telhado, né, todo telhado, ele tem inclinação para queda d'água. Se for uma laje, ele lá automaticamente vai ser plano. Você vai colocar então lá no seu relatório que é laje. Mas se for um telhado, você vai ter que colocar no seu relatório a inclinação. Por quê? Os módulos fotovoltaicos, painéis, cada região do Brasil tem um ângulo de inclinação e uma posição que é o norte geográfico. Se você tiver como anotar isso, anote. Os painéis sempre vão ficar virados para o norte geográfico, virado para o norte. Por quê? Vou explicar isso bem rapidinho. O Sol, supostamente, está no centro do planeta, no meio, né? Exatamente lá na linha imaginária, ali no meio, né? No meio do planeta, naquela linha imaginária que existe, que divide os dois lados, norte e sul. Nós estamos no sul. Se nós estamos no sul, o Sol está no meio, para mim poder receber os raios de sol, eu preciso me posicionar para o norte, na posição contrária. Porque se eu me posicionar para o sul, eu fico de costa para o Sol, porque o Sol está no meio, ali, na linha imaginária do Equador. Então eu tenho, como nós estamos no hemisfério sul, os nossos painéis têm que estar virados para o norte geográfico. E com isso nós vamos aproveitar melhor a radiação, os raios de sol. E em cada região, dependendo do ponto geográfico, vai ter uma inclinação. Vou dar, por exemplo, aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro, a nossa inclinação aqui é aproximadamente 22 graus. Então eu tenho que pegar um nível, aí você tem que ter essa ferramenta, você vai ter que subir no telhado, identificar como está o telhado. O telhado tem norte geográfico? Ele tem. Observe que nessa foto que eu estou aqui, essa foto eu tirei, eu estive em um cliente, isso aí é um cliente, é uma igreja cristã, tá? Então eu fui lá, fiz o levantamento, então eu bati essa foto, nós temos um telhado com a aba A virada para o sul e a aba B virada para o norte. Observe que no norte nós temos o brilho do sol. No lado sul, você não vê esse mesmo brilho. Por quê? Porque o Sol está no centro e o norte vai estar posicionado de frente para esse centro. O sul fica de costa, então os painéis, para poder receber melhor o sol, observem o telhado, os raios de sol estão batendo com mais intensidade no norte, no lado que está virado para o norte, e não no lado que está virado para o sul. Então você vai anotar isso, o telhado tem queda para o norte? Tem queda para o norte. Qual é a inclinação do telhado? Eu botei a minha ferramenta, deu 34 graus. Nós precisamos de quantos graus? 22, Rio de Janeiro. Em São Paulo eu acho que é 21, no Espírito Santo eu acho que é 20, e aí vai em cada região do Brasil. Quanto mais ao sul, mais inclinado deve estar o painel. 34 graus, provavelmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não me lembro, existe uma tabela, tá, com todas essas informações. Então, aqui nós vamos ter aqui, então, um desvio
de alguns graus. De 22, o meu telhado está a 34. Eu posso fazer essa correção na hora de prender? Pode, até pode, mas vai aumentar o custo. Então você tem que seguir a queda do telhado. Você tem que colocar ele nesses 34 graus para você ter uma boa fixação. Se você tentar colocar coisas ali, pode ser que não fique muito firme. Então, você tem que usar, geralmente usa-se o ângulo do telhado e faz essa correção, essa perda, porque esses 34 graus vai gerar uma perda, é feito no dimensionamento. O dimensionamento vai pegar lá, o engenheiro vai pegar essa informação aqui, vai colocar no software e o software vai dizer lá quantos painéis precisa a mais para corrigir isso aqui. Então nós vamos dar ao engenheiro a dimensão total, a área total do telhado de 11 por 27, né? Que vai nos dar 297 metros quadrados. Legal, gente? Então essa informação é importante, o engenheiro ou o projetista, ou você mesmo, se souber fazer, vai precisar saber dessa área total, porque pode ser que esse projeto ele tenha uma quantidade grande de painéis, de módulos, e nós temos que saber se essa área vai suportar a quantidade de painéis que o dimensionamento pedir, certo? Vai acontecer situações que nós vamos preencher toda essa área que está para o norte, e nós vamos ter que também colocar aqui painéis que estão virados para o sul. Vai gerar menos, porque ele não vai estar com a irradiação toda incidente em cima dele, todos os raios do sol vai ser menor na aba sul, mas no entanto vai gerar. Então eu posso preencher todo o lado que está aqui, o lado B para o norte, e não alcançar a potência que eu preciso. Então eu vou aproveitar o que eu tenho do outro lado, no sul. Não vai gerar muito, mas vai ser o suficiente para alcançar a potência em quilowatts que eu preciso para esse projeto. Entenderam? Então, anotar a área total, 297, nesse meu caso aí, e tem um ângulo de 34 graus, tem um pequeno desvio ali. Eu preciso aqui no Rio de Janeiro 22, nós vamos corrigir isso no dimensionamento. O engenheiro que vai fazer esse projeto para mim, ele vai corrigir isso dimensionando, ok? Então vamos lá. Além desse desvio, dessas informações, que nós tivemos ali um pequeno desvio no ângulo da inclinação, nós temos que ver se há desvio azimutal. O que seria o azimute? O azimute, olha aqui o mouse, é o ângulo entre o sul e o norte, ou seja, isso aqui, olha, aqui nós estamos no sul e o norte. Observe que a queda do painel, que está sendo representada por essa linha branca, ele está virado para o norte, mas não exatamente no norte. Observe que o norte aqui, ele está um pouquinho diagonal. O painel, a queda do painel está tendo um desvio azimutal de 35 graus, certo? E nós temos que anotar. E como é que eu descubro isso aqui com uma bússola? Eu tenho uma bússola que eu comprei bem baratinho, custou aí R$50. Alguns profissionais, alguns instaladores utilizam um aplicativo no celular e aí você vai ter que colocar para saber para onde aponta o norte. E eu fiz esse desenho aqui dos pontos cardeais para justamente facilitar isso. Na hora lá, eu percebi que a queda, como é que eu descubro? Eu coloco a bússola na queda exata. Ele vai me mostrar para onde está o norte e aonde eu estou apontando minha bússola, ele vai me dizer quantos graus está diferente do norte. 35 graus a norte do leste, tá? A norte do leste eu tenho um desvio, entre o norte e o leste eu tenho um desvio azimutal de 35 graus. Vou passar essa informação, vou colocar isso no meu relatório, porque o engenheiro que vai usar algum tipo de software, o software vai pedir isso, e o que ele vai fazer? Por causa desse desvio, eu não vou poder colocar o painel em diagonal, aqui acompanhando, porque ele não vai ficar muito bem encaixado em cima do telhado. Não se deve fazer isso para corrigir o desvio azimutal. Você tem que colocar ele justamente acompanhando a queda, esse desvio de 35 graus. Por quê? Porque eu preciso fixar os meus painéis exatamente nas estruturas que estão fixando o telhado. O painel não vai ficar sobre o telhado, ele vai ficar
fixado na mesma estrutura. Então, se eu colocar o painel em diagonal para acertar o norte aqui, o que vai acontecer? Eu não vou achar aqui embaixo os suportes, né? A estrutura que está por baixo, que vai segurar o painel, vai ser a mesma que vai segurar que segura o telhado, vai ser a mesma que segura o meu painel. Então, eu tenho que acompanhar o painel para que eu tenha uma fixação perfeita, porque vai ter dia de vento. Então, eu não posso fazer instalações ali mal feitas, sem prender muito bem. Eu preciso garantir isso para que isso fique ali os seus 25 anos, que é o tempo de vida útil do módulo fotovoltaico, legal? Então anotei essa informação, tem um desvio de 35 graus, então nós vamos continuar com a nossa análise. Olha por baixo, nós temos então as estruturas de aço que está suportando o telhado, nós temos que fazer uma análise para ver se vai suportar os módulos, ok? Os módulos, um módulo de 260 watts, um painel de 260 watts, pesa em média 19 quilos. Então, quantos painéis? Vai pegar quantos painéis aqui? 20? Será que essa estrutura suporta? Então, eu tenho que subir aqui, conferir para ver se está corroído, se está em bom estado, se realmente vai suportar. Esse prédio aqui, esse templo, essa igreja, será que tem colunas aqui? Em casos como esse, é importante que você peça ao responsável pelo imóvel a planta baixa, o documento do engenheiro civil que elaborou esse projeto aí. Em muitos casos, não há um documento, geralmente, principalmente igrejas, foi o caso desse prédio aí, o responsável, ele não tinha um documento de um engenheiro, certo? Ele não tinha um documento de um engenheiro, quem montou foram os próprios membros dessa igreja, que tinham lá profissionais e pedreiros, e eles ali levantaram, aparentemente está muito bem feito, mas eu não tinha ali um documento que me indicasse se esse templo aí existe fundação, tem alicerce, tem colunas, porque de repente você coloca os módulos aí em cima e esse telhado vem abaixo, esse prédio desaba. Então você tem que ter ali um respaldo, tem um engenheiro que assinou, ele tem, então a responsabilidade é desse engenheiro, certo? E nós temos que analisar aqui, mandar fotos para o engenheiro que vai fazer para ver se suporta. Há casos que você tem que pedir o dono do imóvel que faça um reforço no telhado, porque você está vendo que as condições não estão legal, vai ter que reformar para poder fazer as instalações. Que nesse caso aqui, o que eu fiz? O cliente, que é o responsável pelo imóvel, não tem uma assinatura, um projeto aí desses prédios com um engenheiro civil, um profissional responsável por isso aí. Então, no contrato, porque o projeto, né, a instalação de um sistema fotovoltaico, você tem que fazer um contrato assinado por você e pelo cliente. Então, qual é a condição? Passar num contrato para o cliente assumindo a responsabilidade. Caso aconteça um problema, como o prédio não tem ali a assinatura de um engenheiro civil responsável, um arquiteto, alguém que se responsabilize, então o cliente autoriza assumindo qualquer responsabilidade no futuro. O que aconteceu nesse caso aí? Esse projeto aí, essa instalação, está há 1 ano aguardando, porque o responsável, então, pensou, bem, eu não vou assumir a responsabilidade disso no contrato. Eu vou procurar um engenheiro que venha fazer um laudo. Então, eu estou aguardando ele conseguir esse laudo que garanta a estrutura, se tem fundação, se tem alicerce, tem ali as suas sapatas, né, como eu costumo falar. E porque eu não vou assumir a responsabilidade como instalador de colocar 20, 30 painéis e não sei se isso vai suportar. Não tem ali um documento de um engenheiro que garanta a estrutura disso. Então, ele está correndo atrás do engenheiro, automaticamente o engenheiro civil vai cobrar um valor para poder analisar e fazer um documento. Então, essa análise aí do telhado, ela ficou aguardando esse ponto, porque eu também, como instalador, não vou arriscar
no futuro dar um problema e eu ficar responsável por um acidente e ser indiciado criminalmente, porque vai que tem gente ali de baixo e desabe. Então, se o cliente assumir a responsabilidade lá no contrato, dizendo que ele autoriza, mesmo não tendo uma assinatura de engenheiro civil, aí a responsabilidade você passa para ele, isso é importante, tá, gente? Vamos lá. Análise do sombreamento. Sombreamento seria o quê? Existem aí árvores e vegetações ao redor. A região possui montanhas muito próximas. Existem edifícios e prédios ao redor que em algum momento do dia vai gerar sombra aonde vai ser instalados os módulos. Existe aí muros, caixa d'água, torres, etc. ou qualquer outra coisa que num determinado momento vai gerar isso. Você tem que anotar isso. Olha, tem aqui um muro que a partir das 14 horas ele gera sombra e não tem mais ali, a partir daquele horário, fica sombra sobre os painéis durante até o término do dia. Você tem que anotar isso, anotar esses horários aí. É importante que faça isso, porque o engenheiro vai colocar isso lá no projeto dele, ele vai fazer os cálculos com base no sombreamento também. Legal? Se tem morro, por exemplo, nessa foto aí, nós temos lá no fundo, nós temos alguns montes, né? Olha aqui o mouse lá em cima. Só que esses montes, ele em momento nenhum influenciam no sol. O sol não vai atrapalhar, não vai gerar sombreamento, certo? Nós temos que anotar o horário em que o sol nasce nesse local. Botei um exemplo aqui. Na verdade, não é um exemplo, tá? Na verdade, nesse local aí que eu estive, ele nasce às 7 da manhã e se põe às 17 horas. Então, nós temos que anotar isso porque o engenheiro vai botar isso lá no software. A maioria, 99% dos engenheiros usam software, ok? Então, olha, não tem prédios. Os prédios são mais ou menos na mesma altura desse local aí. Temos um prédio aqui à frente que está um pouco distante. Quando o sol atravessar do leste para o oeste, acompanha o mouse aí, olha, do leste, onde o sol se nasce, e ele vai para o oeste, esse prédio está distante. Então não tem ao redor dessa edificação aqui, onde vai ser instalado, não tem nenhum tipo de sombreamento. É sol de 7 da manhã até às 17 horas aí. Legal? Eu botei aqui um exemplo desse desenho 3D de algum tipo de sombreamento. Por exemplo, nós temos aqui um pinheiro. Parece que esse painel, imagino eu, pela sombra, que essa queda aqui dessa telha está virado para o norte. Porque o norte, se aqui essa queda é o norte, aqui onde está o pinheiro é onde nasce o sol, no leste. E no momento que o sol nasce, nós temos aqui um pinheiro. E esse pinheiro aqui, olha, em cima do telhado, está gerando um sombreamento. Legal? E aí você tem que anotar isso. Olha, a partir de 8 da manhã tem uma sombra que cobre parcialmente os meus módulos fotovoltaicos. Entre 8 da manhã até as 10 da manhã, eu tenho ali um sombreamento parcial que cobre cerca de 3, 4 painéis. Você tem que anotar isso. Os horários que acontecem. Às vezes você tem aqui um prédio que meio-dia ele sombreia metade dos painéis. E quando for às 14 horas, o sombreamento vai embora porque o sol já mudou de posição. Então você tem que falar que há um sombreamento de 50% entre 12 e 14 horas. Anota todas essas informações para para quem for projetar lá, fazer o projeto. Então, continuando a análise, você vai ter que ir lá no padrão onde fica o relógio, o medidor, e você vai ter que fazer uma análise, bater fotos se o engenheiro pedir, você pode mandar essas fotos. Você tem que ver, é o que? É bifásico ou monofásico ou trifásico? Então você vai anotar. Nesse caso aqui, essa aqui é o relógio medidor dessa igreja que eu estive lá fazendo essa análise. Então esse relógio lá era bifásico, então eu anotei bifásico. Conferir para ver se está tudo certinho conforme o padrão que a companhia elétrica pede. Tá? Aqui está o da Light. A Light é a companhia elétrica, uma das companhias elétricas aqui do Rio de Janeiro. E a Light tem aqui um modelo
padrão, tá? Com uma caixinha de aterramento aqui, tem esse outro aparelhinho que eu esqueci o nome agora, que acompanha, né, a medição, e como deve ser lá em cima no poste, ó, tem esse uzinho aqui que não deixa entrar a água para dentro. Então tem que estar, se não tiver, você tem que anotar e o responsável pelo imóvel vai ter que providenciar, colocar o aterramento, se não tiver aterramento, se não tiver tudo conforme o padrão da companhia elétrica, no dia da vistoria, que vai um funcionário da companhia elétrica ver como é que está a instalação, ele vai simplesmente mandar você consertar. Então já deixe tudo pronto, é muito importante isso. São informações que você já vai adiantando caso precise modificar. E por último, nós temos que analisar a conta de eletricidade, a famosa conta de luz. E qual a informação que você tem que pegar nessa conta de luz? Você tem que pegar a média do consumo anual, tá? Geralmente, isso aqui é da Enel, a antiga Ampla aqui no Rio de Janeiro, que é exatamente a conta dessa igreja aí que eu estive lá, tá? Então aqui tem, olha, em maio ele consumiu 272, junho consumiu 297, julho 271, e aí vai passando cada mês, e no final, olha aqui, olha, eu coloquei, circulei com o vermelho, a média em 12 meses é de 253, um consumo baixo. Trata-se de um local onde as pessoas se reúnem algumas vezes na semana para fazer o seu culto e eles não têm muito gasto. Então, olha, o dimensionamento vai ser todo com base na média dos últimos 12 meses. Tem que anotar isso no relatório para enviar para o projetista lá, para o engenheiro, caso você não seja esse tal. Ok? Então, anotou, olha, o consumo médio é de 253. Então, ele vai pegar esse valor, vai colocar lá, o software vai fazer, tem ali um algoritmo, um software pesado, que vai pegar o desvio azimutal, vai pegar lá o desvio de ângulo, o sombreamento, e ele vai pegar esse valor aí, ele vai fazer um cálculo de quantos módulos fotovoltaicos, quantos painéis, vai precisar para alcançar essa média de 253 kW mês, ok? Então, isso é muito importante. Finalizo aqui essa etapa de análise de viabilidade do local, as condições que está o local, se precisa fazer alguma modificação ou se está tudo ok. O que precisa ser modificado na estrutura, você pede ao responsável pelo imóvel, olha, tem que reforçar, tem que mudar, o padrão precisa fazer aqui o aterramento que não tem, e etc. Pegou isso, o engenheiro então vai elaborar um projeto, tudo certinho. Nesse projeto vai ter lá os materiais, tudo que vai precisar, qual tipo de suporte, quantos parafusos, quantos conectores, qual é o tamanho do cabo, qual é a bitola do cabo, qual o disjuntor que vai se precisar, qual é a amperagem, qual é o fusível, enfim, é a partir daí que você vai receber. O engenheiro, após ele fazer tudo isso, ele vai te entregar o projeto, vai ter vários documentos, acredito que nós teremos aí outros professores aí explicando mais sobre o projeto, não é o nosso caso. Nesse projeto vai vir o diagrama unifilar. Então nós vamos começar a falar, antes de começar a instalação, nós temos que entender o diagrama unifilar. O diagrama unifilar tem tudo ali, todo o passo a passo da instalação. Legal? E aqui está um diagrama unifilar com os símbolos de cada componente. Isso aqui é um projeto que foi feito numa outra ocasião, que não tem nada a ver com aquele, tá? Aquele projeto lá, o projeto anterior aí, desse local aí, usaríamos 8 painéis, tá? Apenas 8 módulos de 260 já geraria, com todas as perdas de desvios ali, já geraria os 253 aí, que era a média, legal? Então, nesse caso aí, esse projeto aí não tem nada a ver, é um projeto qualquer, e esse diagrama é só para a gente entender como é
um diagrama unifilar, tá? Então aqui está bem descrito, nós temos aí tudo bem comentado. Olha aqui, olha, os módulos fotovoltaicos. Nesse projeto aí, que eu não sei de onde que é, não sei de onde veio, ele usa 2 módulos de 315 watts. Então nós temos aqui uma ligação em série, tá? É o projetista que vai determinar se vai usar em série ou série com paralelo, tá? Dificilmente ou quase nunca nós vamos ver um sistema on-grid, um sistema conectado à rede, com os módulos ligados em paralelo, porque o sistema on-grid, os inversores de tensão, geralmente eles trabalham com uma alta tensão. Então você tem que colocar os módulos fotovoltaicos em série para somar a tensão que o inversor vai precisar. Sabemos pela eletricidade básica que quando você liga em série, soma-se a tensão. Então nós temos 2 painéis ligados em série. Observe aqui, olha, positivo e o negativo de um módulo que vai ligar ao outro positivo. Então nós temos numa extremidade positiva e na outra negativa, porque é dessa forma que se liga em série. Eletricidade básica é muito importante o instalador aí que conhece, que tenha, né, esse devido conhecimento. Junto nós temos aqui, ó, em verde, observe, acompanhe o meu mouse, nós temos então os módulos aterrados, tá? Nós vamos aprender mais na frente sobre aterramento. Então, olha, desse lado o positivo e desse lado o negativo, que vai entrar onde? No painel que é conhecido como string box, corrente contínua. Observe que nós temos a string box CC, corrente contínua. E aí tem aqui, olha, disjuntor. Nesse caso aqui está usando disjuntor. Deve ser, nesse caso, então, um disjuntor de corrente contínua. Não pode usar um disjuntor de corrente alternada. Caso utilize um disjuntor de corrente alternada, vai ser necessário colocar fusíveis, tá? Como aqui provavelmente é um disjuntor de corrente contínua, ele não necessita de fusíveis, porque ele vai servir como chave seccionadora e também vai servir como dispositivo de segurança, tá? Em seguida tem esses 2 componentes verdes aqui, por quê? Porque está atrelado ao aterramento, que são os DPS. DPS são os dispositivos protetor de surto. Caso haja aí relâmpagos que venham cair sobre a região, ele vai simplesmente desviar isso para o aterramento. E aí nós temos a saída negativa e positiva depois dessa string box. Ele entra dentro do inversor. Aqui é o símbolo do inversor de tensão. Olha que entra corrente contínua e me sai aqui esse sinalzinho de corrente alternada. O que o inversor de tensão vai fazer? Transformar a corrente contínua gerada nos painéis em corrente alternada, já ajustado para a tensão de 220 volts ou 380, 220 volts, caso a rede aí seja bifásica, ok? Em seguida, saindo do inversor de tensão, ele vai jogar isso para dentro de uma outra string box, um outro quadro, aonde vai ter então outro disjuntor, que nesse caso agora vai ser disjuntores de corrente alternada, tá? E não usa fusíveis, tá? Porque o disjuntor de corrente alternada vai atuar como chave seccionadora e vai automaticamente atuar como dispositivo de proteção. Como ele já é de corrente alternada, ele vai atuar como corrente alternada. Se você colocar aqui na string box da corrente contínua um disjuntor de corrente alternada, ele não vai atuar como proteção, tá? Então tem que colocar fusíveis. Se você quiser usar o disjuntor sem fusíveis, tem que ser um disjuntor de corrente contínua. Nós vamos até falar um pouco mais sobre isso na frente. Da mesma forma que no quadro aqui, na string box corrente contínua, tem os DPS, nós temos DPS de corrente alternada também, observe, indo para o mesmo ponto de aterramento. Um sistema fotovoltaico on-grid, conectado à rede, ele precisa de um ponto de aterramento e, olha, importante, anota aí se você tiver como anotar, ele não pode ser o mesmo ponto de aterramento existente na residência ou no local. Se lá na residência tem um aterramento de proteção aí para a instalação elétrica da casa, você vai ter que fazer um aterramento exclusivo para o seu sistema fotovoltaico. E esse sistema tem que ser exclusivo para as suas instalações aí fotovoltaicas. Não pode usar o da residência existente. Então,
todo aterramento vai estar ligado em um único ponto que você vai fazer a instalação da caixinha com a haste, enterrar essa haste aí no local e etc. Após passar por essa caixa, aí você vai conectar na residência. Você vai ter que encontrar aí o quadro de distribuição que já existe na companhia. Observe aqui, olha, fase 1, tá aqui, fase 2. Da onde você vai puxar essas fases? Do quadro da companhia elétrica, que já é ali o ponto de acesso que vai automaticamente conectar ao medidor. Observe aqui, olha, aqui nós já temos um medidor bidirecional que vai ser trocado pela companhia elétrica. E aqui nós temos o disjuntor que já está lá no padrão, que vai jogar automaticamente aqui para a companhia elétrica. Por quê? Porque o sistema fotovoltaico on-grid, você tem consumo na residência, então o que está sendo gerado nos seus painéis, ele vai jogar para os seus equipamentos. No momento que você não está usando nada, ele vai pegar esse excedente e vai jogar para a companhia elétrica vai anotar isso nesse relógio bidirecional, ela vai anotar essas informações, o tanto que você gerou, e você vai ter crédito lá, para quando for no período da noite, você vai pegar esses créditos de volta. Então isso faz um sistema de compensação aí. Você vai precisar em certos momentos que não tiver sol da companhia elétrica, o momento que tiver sol você vai mandar o excedente para lá e aí você vai gerar um balanço, e esse cálculo que é feito pelo engenheiro, o dimensionamento, ele já vai calcular tudo isso para que você exatamente chegue no valor mínimo, tá? Você não zera a conta, porque você tem que pagar lá o valor mínimo, você tem que pagar lá o valor, a taxa de iluminação pública, e tem um valor que você paga mínimo. Mas se você pagava, por exemplo, R$600 de luz, de conta de eletricidade, você vai pagar R$40, R$60. Então, isso é importante saber. Vamos lá. Próximo ponto é a gente iniciar diretamente a instalação conhecer o material que nós vamos instalar, os materiais que vamos usar para essa instalação, tá? Então nós temos os módulos fotovoltaicos, conhecido como painel solar, o inversor de tensão, que é responsável de converter a corrente contínua em corrente alternada, os suportes, que vão ficar fixados nos painéis, a conexão de perfil, tá? Que vão travar o painel no suporte, a string box, cabo solar e conector MC4. Legal? Nós vamos passar agora um pouco mais rápido. Então, temos que conhecer também algumas ferramentas. Olha, o alicate para crimpar, né, o conector MC4 no cabo. Isso aqui é uma ferramenta exclusiva para quem trabalha com instalações fotovoltaicas. Um multímetro para você consultar a tensão, ver se o painel está gerando, enfim. Ferramentas aí que um eletricista usa, alicate amperímetro também para você monitorar, e as ferramentas gerais de eletricista, martelo, chave de alicate, furadeira, parafusadeira, martelo, você vai precisar de escada, enfim, aí os materiais que você vai precisar aí para a instalação. Legal? Muito importante, equipamentos de segurança, tá aí, essa foto sou eu. Então ali você já me vê ali caracterizado aqui no meu laboratório, nas aulas aqui. Então eu estou usando um capacete, o chapéu, vai acompanhando aí. Um óculos escuro para instalações elétricas, pode ser o óculos claro para instalações mecânicas, né? Luvas, essa aqui é uma luva de vaqueta que me segura até 380 volts. Talabarte, que é esse material que está aqui no meu ombro, cinza, que está preso ao cinto. O cinto de segurança 4 pontos, que nas costas tem ali um gancho que pega o talabarte. O talabarte, eu prendo isso no andaime, na estrutura, caso aconteça um acidente, eu fico protegido. E também aqui na esquerda, na minha direita, eu tenho aqui a bota emborrachada, com um cano longo e uma calça. Se você pode estar usando um macacão, certo? Você pode usar um macacão, blusa de manga comprida, que não é o meu caso aqui, tá? Faltou a blusa de manga comprida, um macacão ou uma calça jeans que cubra
a bota também para o seu pé não ficar exposto. Isso é importante, são os materiais, equipamento de segurança, os API. Legal? Vamos continuar. Vamos lá, a partir de agora nós vamos passar por esses módulos. Olha, nós vamos aprender estrutura de fixação, fixação dos módulos, aterramento dos módulos, instalação da caixa de aterramento, crimpagem e cabeamento da string, instalação da string box corrente contínua, instalação do inversor de tensão, instalação da string box corrente alternada, conexão ao ponto de acesso. São as etapas que vão vir aí pela frente do passo a passo desse mini curso, legal? Então vamos lá, estrutura de fixação. Nós temos esse material aí, que é o gancho, o trilho, que é um perfil de alumínio, ou pode ser de aço galvanizado, grampo intermediário com o parafuso em T martelo e o grampo de cabeceira também com o parafuso em T martelo. Esses grampos aí intermediário, ele prende entre um painel e o outro, no meio. E o de cabeceira é o último painel e você vai grampear ele lá na ponta. Legal? Vamos lá, vamos continuar. Olha, vamos iniciar a fixação dos suportes. Como funciona isso? Deixa eu tentar pegar aqui. O suporte, né, tem esses 4 materiais importantes. O gancho, ele fica fixado na estrutura que segura o telhado. Nesse exemplo aí da foto, o telhado ele é de telha de barro, né, de cerâmica. Ele tem uma estrutura de madeira. Então, esse suporte está ali, olha, parafusado lá na madeira, porque é esse material, é essa madeira aí que está segurando o telhado. Então, esse mesmo material, essa mesma estrutura que está segurando o telhado é o que vai segurar os painéis. Então, o gancho está preso lá na estrutura de madeira, o trilho está preso no gancho através do parafuso T-martelo. Observa aqui no meu mouse, ali está apertado no trilho. O trilho ele tem essas ranhuras aqui, olha, que é justamente para encaixar o parafuso. Olha aqui, olha, ranhura em U, que é onde vai deslizar o parafuso. Olha aqui, o parafuso tem esse Tzinho aqui, que encaixa aqui dentro. Na hora que você aperta, ele trava no U, certo? É fácil de entender isso. Então, o suporte, o gancho segura o trilho e o trilho vai segurar o painel, o módulo. Observa nessa foto aqui na minha direita, eu tenho o módulo repousando sobre o trilho. E olha aqui pequenininho no meu mouse ali, o gancho com o parafuso T-martelo encaixado na ranhura do U. E aí você vem aqui com uma chave, tá? E você vai dar o aperto, esse grampo ele vai simplesmente travar o painel e aí nós temos o painel fixado de maneira excelente. Para cada tipo de telhado, teremos um tipo de gancho. Olha aí, na telha ondulada nós temos esse gancho aí, que você perfura a telha e ele encaixa direto lá na estrutura que está segurando o telhado, que nesse caso também é madeira. E aí, olha, em cima do gancho tem o trilho também fixado. Vamos a esse outro modelo aí, olha. Então, para cada tipo de telha, nós vamos ter um tipo de gancho. Por isso que você tem que anotar isso lá para o engenheiro saber qual é o gancho. Legal? E aí nós temos, então, depois que você colocar essas estruturas, né, o suporte, o trilho, nós vamos, então, colocar sobre eles os módulos fotovoltaicos. Legal? E aí, olha, vem aqui na foto de baixo, você vai ver que o grampo, ele está travando. Olha aqui, olha. Ele trava, né? O grampo, ele tem esse lado côncavo dele que engata no painel e por baixo o parafuso em T martelo ele vai ficar engatado no trilho. Então, quando você vir aqui com a ferramenta, uma chave Allen ou uma chave de torque, não sei, e você der o aperto, ele vai ficar simplesmente travado sobre os trilhos. Fácil de entender isso. É bem tranquilo a instalação disso. Olha aí alguns outros modelos de suporte. Cada fabricante tem um tipo de suporte, tá? E os nomes, esses nomes aí, olha, eles podem mudar de acordo com cada fabricante, tá? O que você pode fazer o seu próprio... eu sei que alguém deve estar perguntando, posso fazer meu próprio suporte? Olha, quem vai garantir que isso vai suportar ventos de 120 km? Porque o fabricante... no mercado, no manual, porque um bom fabricante, ele fabrica esse material aí
com o manual, e lá no manual vem dizendo que ele suporta ventos de até 120 km. Então, você vai fazer a instalação para o cliente, você tem que dar garantia. Então, eu não recomendo você fazer os seus próprios suportes. Você compre isso, tá? É bem mais seguro, tá? Olha aí esse tipo de telhado. Temos aí, então, esse tipo de telhado aqui, olha, que vai usar esse gancho. Nesse caso aqui, é uma telha de aço, onde esse gancho fica fixado na telha e não no suporte. Olha, observe onde ele está encaixado e ele está ali com um parafuso apertado na telha, porque trata-se de telha de aço. Legal? Em alguns casos vai ser preso na telha e vai ter vários outros casos, tem que ser muito bem estudado. Legal? Isso daí é um suporte para solo ou até mesmo uma laje, tá? Geralmente no solo, as usinas que utilizam esse tipo de suporte aí, e tem esse outro modelo para você colocar na laje, aí você consegue ajustar o ângulo. É bem interessante quando você tem a laje, que você tem mais mobilidade, você pode fazer um ajuste aí do ângulo e vai diminuir a quantidade de painéis, porque você vai ajustar o ângulo certinho da região que você está, legal? Bem, depois disso nós temos que fazer a instalação do aterramento, junto com o material. Tem um kit de aterramento que vem aqui um clipe e a braçadeira do aterramento. Legal? Através do clipe e a braçadeira você vai conectar o cabo que vai descer lá para a string box, certo? E aqui, olha, nós temos como é feita essa fixação, tá? O grampo encaixa exatamente aqui junto com o parafuso em T-martelo em um dos pontos aí, e aí você vai fazendo as emendas. Todos os trilhos, né, esse perfil de alumínio, eles vão ter que ter um gancho desse aqui com a braçadeira, porque você vai ter que colocar o fio terra em todos eles. Olha aqui, em alguns casos o pessoal coloca até entre um módulo e outro esses jumpers aqui, olha, para poder ter um aterramento perfeito. Para que serve esse aterramento? Caso haja aí um destempere da natureza, um relâmpago, uma tempestade e um raio cair nas imediações, se atingir aí a estrutura de alumínio que vai estar exposto no telhado, esse aterramento vai desviar isso para o aterramento, protegendo módulos fotovoltaicos, inversor de tensão e todo o seu sistema. Legal? Isso é muito importante. Em seguida, vem a instalação da caixa de aterramento. Normal, o mesmo procedimento feito por uma instalação aí elétrica, tá? Você vai enterrar a haste de mais ou menos 3 metros ou mais, vai depender da qualidade do solo. Então você vai ter que ter aí um equipamento para medir a resistência que deve ser entre 10 e 15 ohms, tá? É uma resistência perfeita. Geralmente o pessoal coloca uma lâmpada incandescente e vê se o brilho dela está próximo do brilho máximo, mas também tem como medir com multímetro, ok, pessoal? Para você saber se está eficiente. Botou aí, crimpou, todo o sistema vai ser aterrado nessa caixinha aí. Tudo, painel, inversor de tensão, os DPS da caixa, do string box corrente contínua, também o da corrente alternada, todos vão descer para o mesmo ponto de aterramento, que vão se encontrar num barramento lá na caixa. Legal? Nós vamos ver mais na frente. Continuando, então, o nosso mini curso. Vamos lá. Após você fazer isso, geralmente é aconselhado você colocar uma espécie de uma resina ou uma Sikaflex, que é um material que vai encobrir ali onde está sendo colocada a braçadeira. Você vai prender o fio à haste que você enterrou com uma braçadeira, mas ela não pode ficar exposta porque vai oxidar, vai gerar zinabre, vai corroer. Então, com esse material, colocaram até uma quantidade exagerada nesse caso aí, mas isso é importante, vai acompanhar o tempo de vida útil do seu sistema. Tem que saber fazer isso com bastante qualidade, tem que fazer muito bem feito para não haver problemas futuros, você não ter que ser acionado, porque você vai ter que dar garantia do seu trabalho, legal? Vamos lá. A crimpagem dos cabos da string e o cabeamento. Crimpagem e cabeamento. Nós vamos ter que cabear os painéis. Os painéis vão ser conectados em série. Os painéis de fábrica já vêm com os conectores MC4, que são conectores utilizados exclusivamente para sistema fotovoltaico. Foi desenvolvido por uma empresa alemã chamada Multicontact.
essa empresa desenvolveu exclusivamente e foi adotado universalmente, tá? Como eu falei, geralmente as instalações de um on-grid, elas são com os painéis em série, e aqui representa muito bem essa ligação em série dos módulos. Olha aqui, nós estamos com 3 painéis, tá? Num exemplo qualquer, de 2,5 volts. Somando esses 3 painéis em série vai dar 67,5 volts. O engenheiro é quem vai determinar isso. Automaticamente a corrente que vai percorrer o circuito é uma corrente baixa, porque em série não soma corrente, soma-se então as tensões. Legal? Conectou positivo de um com negativo do outro, vai ficar numa ponta, olha aqui ó, no desenho, um fio vermelho positivo e na outra ponta um fio preto negativo. Em cada uma dessas pontas serão conectados os cabos que vão descer por um duto, você tem que colocar um duto elétrico, conduítes, né, aqueles dutos, e vão descer até aonde está a string box, a caixa que vai receber a string. Esses cabos positivo e negativo são chamados de strings. Então, aqui nesse exemplo tem 3 painéis numa única string, ligados em série, fez a conexão, plugou ali direitinho, encaixou, deu apertozinho, crimpou, nós vamos ver aí mais ou menos a crimpagem, pronto, tá pronto aí o teu sistema. Os conectores MC4, como eu expliquei, eles são dessa maneira, macho e fêmea, tá? O macho, que é esse aqui, ele é o positivo, e o fêmea, ele é o negativo, um encaixa no outro, o macho não encaixa com macho, fêmea não encaixa com fêmea, segue aí um princípio da natureza isso, tá? Então, ele tem esses grampos metálicos, aonde vai ser feito aqui a crimpagem, nós vamos ver aí na frente. A crimpagem, você vai encaixar o cabo naquela parte aqui, olha, que está aqui aberta. Quando você crimpar, ele vai ficar dessa forma que está aqui, olha, ok? E aí o alicate de crimpar, você vai posicionar o fio dentro aqui do pino, né? Isso aqui é um pino, que nós chamamos comumente de pino. Apertou, crimpou, ele vai ficar dessa forma aqui, e aí você vai encaixá-lo dentro do corpo, tá? Positivo, o macho, negativo, o fêmea, você vê aqui, olha. Tá? Então, nós temos então a string, essa string aí, esses cabos positivo e negativo, que vai ser conectado aqui, um no positivo, outro no negativo, vai descer isso, tá? Pelos conduítes. Então, pelos duto elétrico que está aqui representado. Tá? Olha aqui, olha, algumas instalações que já estão prontas, você vê que os cabos não ficam expostos, os cabos não podem ficar flutuando, exposto, porque no dia da vistoria a companhia elétrica vai reprovar. Então, duto elétrico, pode ser duto elétrico aparente, assim, dessa forma, ou se você quiser fazer, você pode colocar os dutos elétricos passando por dentro da parede, vai dar mais trabalho. Geralmente o pessoal faz dessa forma aqui, os dutos elétricos, tá? Os canos, né? Vamos falar uma palavra mais simples. Esses canos que são dutos elétricos, por onde vai chegar os cabos dentro da caixa do string box. Olha aqui, olha, dos módulos para a string box. Vem por aqui, chegou aqui, sai. Bem, nós vamos ver. Então, todo o cabeamento em toda a etapa da instalação dentro de duto elétrico não pode ficar exposto, tá? Bem lá, instalação da string box. O que é a string box? É uma caixa como essa daí. O que tem dentro dessa string box? Dessa caixa aí? Tem, nesse caso aqui, olha, os fusíveis. Observe que está nomeado. Caso você mesmo monte a sua string box, como é o caso aqui, olha, é uma string box montada, você tem que nomear, colocar a etiqueta lá. Fusíveis, são esses dois aqui, um positivo e outro negativo. Chave seccionadora, que pode ser um simples disjuntor, tá? Pode colocar no lugar, você pode comprar uma chave seccionadora de corrente contínua, como também você pode usar um disjuntor comum desse de corrente alternada, não tem problema nenhum, é aceito. E os DPS de corrente contínua. Essa é uma caixa string box comprada. Eu particularmente prefiro comprar assim, montada, porque diminui a minha mão de obra, diminui o meu trabalho, tá? Mas para economizar, tem gente que monta, olha aqui, olha, mesma coisa, olha, tem aqui os fusíveis, tem aqui os disjuntores que estão atuando não como proteção, mas simplesmente como uma chave seccionadora, e aqui os DPS. E aqui, olha, dentro dessa caixa tem aqui um barramento onde todos os aterramentos se encontram. Aqui é a entrada, olha, entrada aqui em cima.
Aqui está chegando positivo e negativo, olha aqui, vermelho e preto, e um cabo está entrando a verde, a cor verde representa o aterramento, tá? Tem que respeitar as cores, porque as cores é padrão da MBR, a companhia elétrica vai exigir as cores, você não pode fazer tudo de uma cor só, porque isso dificulta a interpretação. Então, chega aqui, lá, aquela instalação que nós fizemos dos cabos de aterramento lá em cima, nos módulos, vai descer, vai chegar aqui e vai engatar aqui, nesse barramento. Legal? Nesse barramento tem o inversor, o aterramento do inversor, o aterramento da string box de corrente alternada. Todo o aterramento está se encontrando aqui, porque daqui sai também um cabo. Observe que tem dois cabos verdes. Um está vindo do painel e o outro cabo está indo lá para o meu aterramento que eu fiz lá fora, certo? Então ele vai sair pelo mesmo duto elétrico, tá ok? Então o mesmo duto elétrico está chegando, o aterramento lá do painel e os positivo e negativo do painel é o mesmo que vai jogar lá para fora. E aí, olha, eu tenho aqui a saída, tá? Dois cabos, um é o aterramento da outra string box e o outro aterramento do inversor de tensão, mais positivo e negativo que está indo para lá, ok? Aqui está uma string box unificada, corrente contínua e corrente alternada numa única caixa. Eu particularmente não gosto, eu gosto de separar a string box da corrente contínua da corrente alternada. Mas se você colocar tudo numa única caixa, a companhia elétrica é aceito sim, e aí você vai ter que fazer aqui a divisão aqui dentro, os disjuntores da corrente contínua, disjuntores da corrente alternada, os DPS de um e de outro, tudo nomeado, tem que estar dessa forma aqui, olha. Fusíveis, corrente contínua. Aí do outro lado vai ter aqui DPS, corrente contínua. Aí vai ter lá também DPS, corrente alternada. Numa única caixa é possível também, eu não gosto, tá? Aqui está o esquema. Essa forma de esquema aí não é uma forma padrão, tá? Eu estou montando isso para facilitar a didática, porque lá no diagrama unifilar você não vai ver o desenho, a foto bonitinha como está aí, você vai ver o símbolo. Mas para o nosso entendimento, observa, a entrada está chegando, o verde terra, que está indo direto aqui para o barramento, o vermelho positivo, que está entrando em um dos fusíveis, no lado positivo, e um negativo, isso aqui, essa entrada está vindo lá de cima dos painéis. Então entrou terra, positivo e negativo, saiu dos fusíveis, está entrando dentro do disjuntor que está atuando apenas como chave seccionadora. Para anular esses fusíveis, eu posso usar apenas um único disjuntor, mas aí de corrente contínua. Por que o pessoal faz com fusível? Que é muito mais barato do que você comprar um disjuntor de corrente alternada, que pode custar 300, 400 reais um único disjuntor, dependendo da sua amperagem, tá? Então, dessa forma, o disjuntor aqui é apenas para me ter o controle de ligar e desligar os painéis. E aqui eu saio, olha, a saída aqui embaixo, deixa aparecer novamente, vai para o inversor de tensão. E eu tenho os DPS que estão ligados, um positivo, entrando no positivo, e o negativo entrando no negativo. E embaixo sai um único fio terra que vai para o meu barramento. O meu barramento está indo para a caixinha do aterramento. Bem simples de entender isso. Vamos continuar o nosso treinamento. Olha aí então. Agora nós temos a instalação do inversor de tensão. Cada fabricante tem ali informações ali, mas existe um padrão universal em todos eles. A entrada, a saída e o botão liga-desliga em alguns casos, que geralmente pode ser aqui, ó, dentro do painel. Você tem aqui como ligar e desligar. Os inversores ligam e desligam automaticamente conforme a rede elétrica. A rede elétrica determina se o inversor ele desliga ou fica ligado. Ok, pessoal? Então, continuando, pessoal, o inversor de tensão, qual é a função dele aí? Já falei, vamos explicar com mais detalhe. O inversor de tensão, ele tem a função de fazer a conversão da corrente contínua que está chegando aqui nessa string box, descendo, olha a setinha, descendo a corrente contínua, vai entrar nessa caixinha aqui que comuta os 3 pontos, subir, entrar para o inversor. O inversor vai receber essa corrente contínua com toda a sua potência que está sendo gerada lá nos módulos fotovoltaicos, painéis, converter isso em corrente alternada. Essa é a função dele. Quando ele fizer essa conversão, ele vai me entregar aqui na saída a setinha que vai jogar isso lá para cima para a string box de corrente alternada, que vai comutar na rede
da companhia elétrica através da residência. Então é ele que vai fazer esse trabalho, é ele que é, vamos dizer assim, o cérebro, o gerente, tudo aqui fica as informações de quanto que o painel está gerando, ele gera relatório através de aplicativos que já vem nele, que você monitora via wireless, via Bluetooth, você recebe essas informações pela internet, pelo seu celular, você consegue ter uma noção de tudo que está sendo gerado, de quanto que gerou naquele dia, através dele. Ele é o gerente, ele tem todas as informações aqui armazenada, então ele tem essa função, é ele quem faz a transformação da corrente contínua, que é o que gera os módulos fotovoltaicos, em corrente alternada, que é o que a gente precisa para poder usar dentro de casa, nos nossos afazeres aí, no cotidiano. A rede elétrica é a corrente alternada, ele tem simplesmente essa função. Eu separei aqui essa imagem, vamos ver se eu carrego aqui agora, essa imagem aqui, que é um inversor qualquer, e nós vamos olhar aqui os pontos de conexão dele. Nesse caso aqui tem uma chave também, switch, liga-desliga, que vai ligar e desligar os painéis. E ele tem entrada para duas strings, tá? Uma aqui, DC1, DC2. Nós vamos, no caso aqui, usar apenas uma, porque no nosso projeto lá seriam 8 painéis, iria descer uma única string com os 8 painéis em série. Se eu tivesse outra string, conectaria aqui. Provavelmente é um inversor bem potente esse daqui, tá? Então, eu iria conectar, olha aqui, olha a entrada, conectores MC4, um macho e um fêmea. O que você vai fazer aqui agora? Vai pegar o cabo que está vindo da string, tá? O cabo que está descendo daqui, olha, vindo para cá, vai crimpar novamente os conectores MC4 aqui e encaixar. E aqui, olha, out, AC output, saída de corrente alternada. Então, ele vai entrar corrente contínua, DC, e vai sair aqui nesse conector de 3 pontos, corrente alternada. Então, aqui vai sair uma fase e outra fase, não mais positivo e negativo. Tá aí, eletricidade básica, corrente alternada e corrente contínua. Então, vai sair aqui uma fase e a outra fase. E no pino do meio vai sair o terra. Esse terra vai para onde? Vamos lá novamente. Esse terra, ele vai vir para cá, ó. Ele vai subir, vai vir para esse barramento. Então, o inversor também vai estar conectado aqui. Então, vamos voltar lá. Então, aqui, olha, vai descer positivo, negativo e 2 cabos de aterramento, tá? Um vai vir para o inversor, o outro vai passar direto para a string box, lá na corrente alternada, certo? Então, esse inversor vai ter um conector que vai encaixar aqui, que já vem de fábrica com o inversor. Então, nós vamos entrar com o positivo e negativo na entrada 1, nós vamos usar apenas uma das entradas. Aqui ele suporta até 2 strings, está fechado aqui, não está usando. E vai sair aqui para mim 220 volts, no caso, ou 380 se for o inversor trifásico. Geralmente, numa instalação pequena, usa-se um inversor de 220, um inversor bifásico, que na verdade é um inversor monofásico, tá? De fábrica ele vem como monofásico porque só tem 2 fases, porque ele só tem 2 cabos. E vamos usar 2 fases lá. Isso também é um pouco complicado porque existe região do Brasil que é monofásico mais 220. Mas como assim monofásico? Você tem uma fase neutra e uma fase 220. Em outras regiões você tem 2 fases, uma de 110 e a outra de 110, as duas juntas formando 220. Nós vamos ligar uma em cada saída lá para comutar na rede elétrica. Legal? Após isso, vai vir para cá, para a string box da saída corrente alternada. Então, aqui na minha entrada, que vocês estão vendo aí, vai vir uma fase e a segunda fase que está vindo daqui, olha, desse conector, primeira fase, segunda fase. O terra foi lá para o aterramento. E aí vai chegar aqui, vai entrar direto no disjuntor, não tem fusível, porque esse disjuntor já é de corrente alternada. Automaticamente ele vai fazer a função dupla de ser chave, liga, desliga, seccionadora, e também vai ser o dispositivo de proteção. Junto nós temos o DPS que está aqui, um em cada fase, vai descer, vai vir para cá, olha,
Na entrada, ele está recebendo um cabo, que é o terra, e esse cabo está indo lá para cá também, para outra string box. Tá? Tudo isso vai rolar dentro de dutos elétricos. Tá? Olha aqui, olha, vamos ver mais na frente. Os dutos elétricos, aqui tá, nós vamos ver mais na frente os dutos elétricos, aí todo o sistema montado. Então, a string box, o esquema, né, usando as figuras, é dessa forma. Olha aqui na entrada, deixa aparecer para vocês aí. Na entrada aí embaixo, nós temos fase 1, fase 2, que está vindo do inversor. E o fio terra, que está indo direto para outra string box, que está lá o ponto de aterramento lá, com o encontro de todos os aterramentos do meu sistema. Certo? Então, entrou fase 1, fase 2, saiu, vai para saída, fase 1, fase 2, e um outro DPS também ligado em paralelo nas fases. Então, DPS de corrente alternada, fase 1 e fase 2, que vai desviar. O que os DPS vão fazer em qualquer um dos dois lados, seja corrente contínua ou corrente alternada? Se houver um surto, uma sobrecarga, se houver uma queda de um raio, a companhia elétrica de repente chegou uma tensão que é 220, chegou 300, ele vai pegar essa sobrecarga, vai desviar para o aterramento, protegendo o meu sistema. É um sistema de proteção, dispositivo de proteção contra surtos. Então, bem simples aí, o string box você pode comprar pronto ou você mesmo monta dentro de uma caixa assim, como aí está, certo? Continuando, então olha, após a instalação de todo o sistema, você não haverá nenhum cabo exposto, tá? Toda a ligação vai estar chegando em dutos elétricos que vão entrar nas caixas, nas string box, vai chegar aqui, olha, no inversor, o inversor não tem fio pendurado, observe bem, isso é muito importante. Da string box corrente alternada também não tem cabo e vai aqui na string box, a tensão já é corrente alternada, aqui tá errado, tá? Não é corrente contínua, não é CC, é AC. Aqui já vai chegar o ponto de saída para conectar ao ponto de acesso. E onde fica esse ponto de acesso? Onde eu vou conectar as duas fases do inversor, que é o inversor bifásico, ou seria 3 fios se fosse o inversor trifásico. Vai se conectado direto ao quadro de distribuição que existe na residência ou no local. A residência que não tem quadro de distribuição, que são instalações precárias, você tem que analisar toda a instalação para ver se está adequada, tem que estar tudo pronto para você fazer as suas instalações. Ok, pessoal? Se não, vai ficar, você não vai conseguir amarrar o cabo em qualquer lugar. A companhia elétrica, quando fazer a vistoria, vai correr risco aí de reprovar. Então você vai ter que procurar o cabo, a caixa, o quadro de distribuição da residência para poder fazer ter acesso ao ponto de conexão lá com o quadro. Tá? Então vamos ver aqui um modelo, um quadro qualquer. Nós temos aqui uma fase e outra fase e todos os disjuntores que vão dividir os circuitos, ar-condicionado, banheiro, chuveiro elétrico, circuito de tomadas, circuitos de lâmpadas e tudo está aqui. Então nós vamos ter que pegar a primeira e a segunda fase e nós vamos conectar onde? Nós vamos aqui no meio desse monte de disjuntor colocar disjuntores exclusivos para o nosso sistema. Quando sai, mesmo aqui eu tendo disjuntor, lá no quadro de distribuição, você vai ter que colocar disjuntores para ter acesso a esse barramento aqui. Olha, você não vai ligar os cabos direto nos barramentos. Tem 2 barramentos, um positivo e outro negativo. Ou, perdão, um fase e outro fase. Pode ser que tenha neutro também, tá? Então, você precisa colocar disjuntor duplo, um para uma fase e o outro para outra fase. Então, você vai ter também um outro controle e proteção dentro do quadro de distribuição da residência. Aqui está um esquema desenhado. Então, nós temos aqui, olha, aqui está o aterramento verde. Isso está vindo lá do padrão do relógio, lá de fora. Entrou uma fase, entrou outra fase e entrou o neutro. Isso vai para dentro de um disjuntor geral, que é esse aqui. E esse disjuntor geral distribui para os 2 barramentos. Fase 1, fase 2. Eu não vou pegar o nosso cabo que está aqui pendurado,
aqui na saída e colocar direto aqui, olha, nesses dois pontos que funcionaria, mas por questão de um trabalho bem feito, você vai colocar, igual desse lado aqui tem disjuntores duplos, você vai ter que colocar, aumentar esse barramento para caber aqui mais um disjuntor duplo. O disjuntor duplo vai receber o quê? As duas fases que estão vindo do inversor. E aí você vai fazer a conexão direto dentro do quadro de distribuição da residência. Automaticamente você vai ter que ligar, tá? Fazer os seus devidos testes, ver se vai injetar, desligar depois. Funcionou, o sistema está ok. Agora você tem que desligar, você não pode ficar com isso conectado, você vai entrar em contato com a companhia elétrica e pedir a vistoria. Após a vistoria, vai vir lá um profissional da companhia elétrica, vai analisar tudo. Se tiver tudo direito, tudo de acordo com as instalações corretas, com identificação aqui de nomes fusíveis, com identificação de cores nos cabos, tudo bonito dentro de eletrodutos, painéis aterrados, o aterramento lá fora, tudo perfeito, ele simplesmente vai assinar, dizer que está ok, coisa de alguns dias depois, eles vão vir trocar o relógio, tá? O relógio medidor por um relógio bidirecional. A partir então daí, você já está autorizado a você já está autorizado a injetar e começar a gerar sua própria eletricidade, ok, gente? Então, olha, finalizo esse mini curso aqui, espero ter ajudado a todos vocês, beleza? Até lá, tchau, tchau.